Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, vamos ver aqui as últimas notícias do Corinthians, vamos ver a imprensa repercutindo sobre o Marcelo Paes, quais serão os primeiros passos que ele vai tomar para trazer jogador para resolver o problema do Corinthians. Vamos ver tudo aqui, fiel, mas antes, você sabe, fiel, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e ó, isso aqui é Corinthians, fiel, representa com like, vou contar com a sua ajuda, hein, fortalece com like aí, vamos lá. Tá aí, ó. A gente já vai falar sobre os desdobramentos da diretoria de futebol, mas eu quero saber de vocês a questão da saída do Fabinho. Vocês viram aí o Gustavo Henrique, o André Ramalho falando sobre... impacta sim, impacta. Não, impacta. O que me chama a atenção também é que houve, num primeiro momento, uma nota oficial que foi divulgada para informar a saída do Fabinho, e nessa nota oficial, repito, oficial, é importante essa palavra, nessa nota dizia que foi em comum acordo. Só que o próprio Fabinho aí, referendado pelo André Ramalho, todos deixaram claro que não foi um comum acordo. Foi uma decisão do Fabinho. Ele que não suportou a pressão ou achava que a pressão seria muito difícil de aguentar para continuar o trabalho no ano que vem, e ele optou por sair. Ele falou, eu até escrevi aqui, ó, o presidente não entendia a minha decisão. E o André Ramalho falou, ele optou por sair. Então, lamentamos que ele optou por sair. Não sei. Agora, a pressão agora do Marcelo Paes não vai ser a mesma porque o Fabinho Soldado tinha sido trazido pelo antigo presidente. Pelo Augusto. Então era isso que fazia com que a pressão fosse quase que insustentável para o Fabinho Soldado. Então, como o Internacional queria muito, fez a proposta, ele aproveitou o ensejo e falou, quer saber, o Inter é um grande clube, já trabalhei lá, quero voltar, essa pressão para mim não tem sentido, fiz o que eu tinha que fazer esse ano e fez muito bem, diga-se de passagem, e foi para o Inter. E o Marcelo Paes, depois a gente fala numa próxima entrada aí do Corinthians, mas em relação à saída do Fabinho, claro que é ruim, eu concordo com o Gustavo Henrique. É complicado começar do zero um trabalho que já vinha sendo bem feito pelo Fabinho Soldado. O Fabinho entende que estava sendo fritado, né, internamente. O Fabinho ele estabeleceu alguns processos interessantes dentro do Corinthians, blindou o CT, separou muito bem o futebol da parte política, deu muito respaldo para os jogadores, para a comissão técnica do Dorival, especialmente nessa reta final agora. Tinha a Copa do Brasil, o Corinthians acabou sendo campeão, então ele passou muita confiança para esse grupo de jogadores e soube separar muito bem futebol da parte política, do Parque São Jorge. Então o CT, o Joaquim Grava era uma coisa, o Parque São Jorge era outra. Agora, o Fabinho sai muito maior do que quando chegou no Corinthians. Ele chega no Corinthians vindo de um Flamengo em que ele fazia parte da diretoria, mas não era o cara quem dava a última palavra, quem decidia. Fazia parte ali, nem aparecia, fazia parte ali da diretoria e tal, mas tinha lá o Bruno Spindel, tinha o Marcos Braz, e ele era um cara que estava ali junto. Chega no Corinthians com autonomia para trabalhar, para botar a marca dele, e sai muito maior, tendo que foi uma boa contratação por parte do Internacional, porque fez um ótimo trabalho no Corinthians. Perfeito, gente. Agora, então, a gente vai dar uma outra pausa, porque vai ter mais coisas de Corinthians, como a gente já sabe, né? Mas, dá uma seguradinha aí, porque agora tá a falar de Corinthians, então bora chamar aqui o Alexandre Silvestre no nosso portal, porque ele tem outras notícias também para trazer pra gente, né, Silver? Quer dizer, então, que a diretoria do Corinthians fechou com o Marcelo Paes, que é o ex-CEO do Fortaleza, como novo executivo de futebol, é isso? Boa noite, Silver. Tudo bem, Marina? Boa noite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Marcelo Paes, a bola da vez, um dos grandes dirigentes e gestores do futebol brasileiro nos últimos anos. 7 temporadas seguidas à frente do Fortaleza, resgatou o clube lá da Série C, trouxe para a elite. No caminho, conquistas esportivas também importantes, como figurar 2 vezes ao término do Campeonato Brasileiro dentro do G4, bateu final de Sul-Americana, foi vice, chegou em 8ª de final de Libertadores da América. É verdade, nessa última temporada aí, 2025, não foi legal, Fortaleza caiu, mas ele tem ótimos serviços prestados, é um nome badaladíssimo deste mercado no futebol brasileiro, de gestão de futebol, e chega para tocar o futebol do Corinthians daqui para frente. Já namorou com o Corinthians num passado não tão distante, não deu match naquela oportunidade, se não me engano ainda era o Augusto Melo, o presidente, mas com a saída do Fabinho Soldado, Corinthians negociava com o Bruno Spindel, que estava no Flamengo, foi para o Cruzeiro. Quando soube da disponibilidade do Marcelo Paes, o Corinthians foi com todas as fichas para cima desse profissional, contratou o Marcelo Paes, que agora espera que o Osmar Stabile, o atual presidente, consiga derrubar o transfer ban, pagar o transfer ban, liberar o clube para
contratar e inscrever novos jogadores, porque o Dorival Júnior precisa de reforços para a temporada de 2026. E talvez uma das primeiras mudanças seja também a chegada de um outro profissional para fora das quatro linhas, seria um gerente de futebol. Fabio Soldado acumulava várias funções como executivo. Marcelo Paz entende que ele pode cuidar das coisas mais importantes lá no topo da pirâmide e deixar esse dia a dia do futebol com um gerente de futebol, que talvez seja um ex-jogador identificado com o Corinthians. Já já eu volto para falar de um outro clube de São Paulo, minha querida Marina. Quase falei Michele. A Michele hoje, aliás, a Michele passou o bastão para você em tempos de São Silvestre. Valeu, Silver. Já já você volta então para falar mais sobre outros assuntos. E aí, gente? Porque assim, eu estava ouvindo o Silver falar, né? Ele falou assim, torcer para derrubar o transfer ban, né? Para trazer novos jogadores, conseguir contratar. E aí? Porque assim, pode não acontecer, né? O Marcelo Paz, ele é um bom dirigente, ele tem números interessantes lá para o Fortaleza, o Silvestre trouxe alguns aqui. Agora, eu tô com muita calma em relação a analisar o Marcelo Paz, porque assim, uma coisa com todo respeito é você estar à frente do Fortaleza, que é um clube importante aqui do Brasil, tem tido resultados importantes dentro de campo. É bem verdade que nesse ano acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas outra coisa é você estar à frente do Corinthians. O Corinthians é um clube em que um espirro vira uma pneumonia. Então a gente tem que ter muita calma. Acho que o Marcelo, ele é um bom profissional, ele tem toda a capacidade, mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver como que ele vai performar à frente do Corinthians. É um cara que com um orçamento menor conseguiu fazer grandes coisas, e a gente sabe que o Corinthians tem todo esse problema financeiro, tem transfer ban, às vezes não tem dinheiro, muitas vezes não tem dinheiro, tem dívidas importantes, então você precisa fazer essa ginástica e controlar financeiramente muito bem o clube para conseguir fazer as contratações. Ele tem essa experiência. Vamos ver se num clube como o Corinthians, um clube gigantesco como é o Corinthians, se ele consegue também fazer o trabalho que fez à frente lá do Fortaleza. É isso. O Marcelo Paz ficou 7 anos no Fortaleza, né? Tem torcedor que pode sair daqui. Tudo bem, mas tem que compreender também que no futebol existe um ciclo, né? Um começo, um meio, um fim, não tem jeito, em qualquer lugar você passa por isso, e um profissional, de repente, que fez um trabalho longo, positivo, né? Vitorioso, acaba sendo rebaixado no 7º ano de trabalho, pinta uma proposta de um outro gigante. Desgaste, ou de um gigante, né? Com todo respeito ao Fortaleza, mas o Corinthians não dá pra gente comparar em termos de grandeza com o Fortaleza. Então é um cara que profissionalmente se sente capaz de assumir esse compromisso e veio pro Corinthians para trabalhar. Tomara que para o Corinthians ele consiga fazer o que ele fez também no Fortaleza. O Corinthians precisava de um combatente nesse ano difícil, de política difícil, trouxe um soldado. E agora que ganhou a Copa do Brasil, terá paz. Olha, será que vai ter paz? Porque eu tava vendo os torcedores do Corinthians também falando ali, vai ter que mudar o sobrenome dele, porque no Corinthians não há paz, né? Vai ter que tentar implementar, né? Um pouquinho de paz vai ter, porque o Marcelo Paz tá isso mesmo. E aproveitando também, né, gente, o Bruno Spindel acabou indo pro Cruzeiro, né? Foi anunciado agora há pouco também. Que era um dos cogitados a assumir o Corinthians, e o ex-dirigente do Flamengo acabou indo para o Cruzeiro. Também uma boa. Eu acho que é uma boa também, é um profissional gabaritado, né, de grandes trabalhos, e o Cruzeiro está com uma ambição muito grande também, com muito dinheiro para contratar e formar um time capaz de bater Flamengo e Palmeiras. O Bruno Spindel ficou 13 anos no Flamengo, pegou todo esse crescimento gigantesco que o Flamengo teve esportivamente falando nos últimos anos, é um cara muito capacitado. E no Cruzeiro, o Pedrinho, o presidente lá da SAF, está querendo botar dinheiro, está botando dinheiro nos últimos anos. Então, com o Spindel, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, sim. Eu achei... Pessoal, confesso pra você que eu tô louco pra esse ano acabar logo, chegar em janeiro, pra gente ter uma noção de como o Corinthians vai agir, como o Marcelo Paz vai tomar frente. O Corinthians vai se livrar do transfer ban logo, assim que abrir a janela aí, o Corinthians, assim que virar o ano, o Corinthians tá livre do transfer ban. E aí é que a gente vai observar a atitude tanto do presidente como do novo dirigente. Será que ele vai fazer loucura? Igual o Flamengo tá fazendo? Quer dizer, o Flamengo tem dinheiro, né, mano? O Flamengo pode dar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. O Flamengo pode dar 10 milhões de euros a um zagueiro meia boca, que é o Vitão. Aí, será que o Marcelo vai fazer isso também? Endividar mais ainda o Corinthians? Ou vai buscar jogador na Série B, jogador em mercado periférico aqui da América do Sul?
Porque ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Tem que fazer o mesmo no Corinthians. Melhor, o mesmo não, melhor. Fiel, comente aí. Se você pudesse trazer um jogador hoje aí que tá livre no mercado, quem você gostaria? Use o espaço de comentário, dá a sua opinião importa muito aqui. E não esquece, Fiel, se tiver o botão de hypar, hype esse vídeo pra nós e representa aí com like, beleza? Porque isso aqui, ó, isso aqui é Corinthians. E vai, Corinthians!